Nós vamos aproveitar esse momento que falamos sobre o processo orçamentário, o processo legislativo, e falamos sobre os créditos adicionais, e vamos tratar desse assunto nesta aula de processo orçamentário. As regras dos créditos adicionais estão contidas lá na 4.320. Então, no artigo 43, diz o que são créditos adicionais às despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Então, as despesas não computadas, veja, está em cinza aqui, né? A gente diz que são os créditos especiais. Créditos especiais. E as insuficientemente dotadas, a gente diz que são os créditos suplementares. E aqui, mais ou menos, você já compreendeu. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares destinados a reforço de dotação e especiais destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Aqui tem um errinho, né? Não haja dotação. Crédito especial, eu vou criar uma dotação que não tinha. Suplementar, eu vou reforçar uma dotação que já existia. Existe ainda o crédito extraordinário, que é esse cara aqui, os destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso, por exemplo, de guerra, comoção intestina, calamidade pública, né? Então, abre-se um crédito extraordinário em situações assim, né? E aqui já saímos assim, o orçamento não é imexível, o orçamento é uma peça de planejamento. Mas no setor público nacional, ele é uma lei, e para ele ser mexido, alterado, é preciso outra lei, né? Ou preciso regras dentro dessa lei que autorizam a essa alteração, né? E isso, de fato, a gente acabou de ver no governo do Estado de Santa Catarina, existe um limite, acho que é 18%, que a gente leu agora, de créditos adicionais permitidos na própria lei do orçamento. Então, o governador tem uma liberdade para suplementar e para criar dotações que não haviam sido previstas nos créditos especiais, né? Mas vamos continuar aqui a entender essa regra. A abertura de créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Então, o decreto é um instrumento de operacionalização e a lei precisa autorizar a realização desse crédito adicional. Os créditos extraordinários são abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Atenção, tem uma diferença importantíssima aqui, se você não percebeu. Os suplementares e os especiais, primeiro é preciso de lei autorizando, depois o decreto. Os extraordinários, que servem para situações extremas, guerra, calamidade pública, etc., esses não dá tempo de pedir autorização legal. Então, nesses casos extraordinários, o chefe do executivo, veja, abre já por decreto, depois dá conhecimento ao Poder Legislativo. Há motivos para diferenciar os especiais e extraordinários. Os extraordinários não podem esperar o trâmite legislativo. O que são extraordinários? Para que serve? Guerra, não dá para esperar. Comoção, não dá para esperar. Calamidade pública, coisas que acontecem com frequência, por exemplo, em Santa Catarina, que são as enxurradas, os deslizamentos, que são as inundações. É comum, né? É uma situação que não dá para esperar, tem que sair gastando dinheiro público. Então, os créditos extraordinários servem para essa situação. Então, cria-se rubricas específicas para atender essas situações calamitosas. Tem 3 quadrinhos aqui, resumos importantes para a gente passar. Créditos suplementares. Créditos suplementares. O que são? Deixa eu pegar aqui. Os suplementares, então, qual é a finalidade? Reforço de dotação orçamentária. A autorização legislativa é anterior à abertura do crédito. São autorizados por lei e podendo ser já na própria lei orçamentária anual ou em outra lei específica. Então, veja que a lei orçamentária anual pode ter uma disposição que autorize o chefe do executivo a abrir crédito suplementar.
A abertura por decreto do Executivo. Na União, para os casos em que haja necessidade de lei específica, são considerados autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei. Ok. Indicação de origem de recursos obrigatória. A gente já vai ver quais são as origens de recursos possíveis. Vigência limitada ao exercício que forem autorizados. No caso do crédito especial, a finalidade é despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, como você já viu. A autorização legislativa também é anterior à abertura do crédito, são autorizados por lei específica, e aqui não pode ser previsto especial na LOA. O suplementar, para suplementar uma dotação, pode. Para criar uma dotação específica, um nome diferente, programa diferente, uma ação diferente, não pode. Tá? A abertura por decreto do Poder Executivo na União são considerados autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei, ok? Indicação de recursos, da origem de recursos obrigatória também, já veremos da onde pode vir esse recurso. Vigência limitada ao exercício financeiro em que forem autorizados. Atenção aqui, tem até uma questão na lista que a gente escorrega. A vigência limitada ao exercício, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que reabertos nos limites de seus saldos, poderão viger até o término do exercício subsequente. Então, aqui, no crédito suplementar, a vigência do crédito suplementar é limitada ao exercício. E aqui no crédito especial, em que você cria uma dotação, não. Se essa criação de dotação for nos 4 últimos meses do exercício, então pode haver reabertura no próximo exercício, no exercício subsequente. Atenção para isso, tá? Os créditos extraordinários, daí, são destinados como a situação de despesas urgentes e imprevisíveis. Tem uma discussão técnica que há uma diferença entre imprevisível e imprevisto. Então, por exemplo, uma dita calamidade pública é a falta de chuva. No Oeste é um tipo de chamado meio que desastre natural, só que não é imprevisível. Você sabe que tem períodos em que há pouca chuva, que é preciso tomar ações para evitar o gasto de água. É diferente de uma inundação, de uma enchente. Aí é imprevisível normalmente, né? Agora a seca não, a seca vai acontecendo, de repente deu calamidade pública, falta d'água, né? Os bichos morrem, porco, frango, afeta a economia. Só que daí talvez não seja possível dizer que isso é imprevisível. A gente poderia dizer que foi imprevisto, né? Ninguém calculou direito os danos potenciais daquilo, né? Vejam que a gente tem uma situação momentânea em relação aos reservatórios, a questão da crise hídrica, com reflexo na questão da energia, né? Mas, enfim, passamos o período mais crítico. Mas será que seria uma situação imprevisível? Ou aconteceram imprevistos, né? A pandemia, por exemplo, era imprevisível, né? Aí sim. Bom, a autorização legislativa independe de autorização legislativa prévia. Após a sua abertura, deve ser dado imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Aqui nós temos uma diferença, você já entendeu o porquê. Em razão da urgência, né, e da calamidade, o chefe do Poder Executivo abre o crédito extraordinário com decreto e depois dá conhecimento ao Poder Legislativo. Abertura abertos por medida provisória, no caso federal, e de entes que possuem previsão desse instrumento. A medida provisória é prevista em Santa Catarina, então pode abrir com medida provisória, né? E por decreto do Poder Executivo para os demais entes que não possuem a medida provisória. Ok. Indicação de recurso, atenção, facultativa, outra diferença importante. Todos os outros, a indicação é obrigatória. Vigência limitada ao exercício que foram autorizados, salvo se a autorização, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seu saldo, poderão viger até o término do exercício subsequente.
Então vejo que tem uns detalhezinhos, né? Essa regra do crédito extraordinário serve também para o crédito especial, né? E quando a gente pega uma questão que a gente não está muito afiado nessa informação, isso passa, porque a gente não dá a devida, não acha que o crédito especial tem a importância ou a excepcionalidade do crédito extraordinário, mas veja que a norma é igual, né? Os dois podem ser reabertos no exercício seguinte, desde que eles tenham sido nos 4 últimos meses. Artigo 42 diz o seguinte: a abertura dos créditos suplementares especiais depende de existência de recurso disponível para proceder à despesa e será precedida de exposição justificativa. Veja que aqui não apareceu créditos extraordinários, né? Consideram-se recursos, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Bom, isso aqui, balanço patrimonial do exercício anterior, é um assunto que você vai entender bem quando estudar contabilidade pública. Mas o professor já explicou isso para você, mostrou no quadro já em outra oportunidade, que o patrimônio público ele é demonstrado numa tabela assim, né? Em que você tem... Vamos afinar, isso aqui está muito grosso. Você tem de um lado ativos, que são bens e direitos, e do outro passivos, né? São obrigações. Então você tem, por exemplo, disponibilidades de caixa disponível. Você tem haveres, valores a receber. Você tem imóveis. Você tem veículos. Você tem equipamento no setor público. Você tem passivos, você tem um negócio chamado de restos a pagar. Contas a pagar para fornecedores. Você tem um negócio chamado depósitos, depósitos de diversas origens. São aquelas retenções que você reteve o dinheiro do servidor público para recolher em favor do INSS, a cota pessoal previdenciária. Você tem dívidas de longo prazo, chamadas de dívidas passivas. Você tem, às vezes, do lado esquerdo, aqui, dívidas ativas, haveres, né? Vejam que as disponibilidades financeiras e haveres, a gente chama isso de ativo financeiro, é um ativo de dinheiro, é dinheiro a receber. Enquanto que as contas a pagar de curto prazo, resta pagar depósitos de diversas origens, assim, sinteticamente, a gente chama de passivo financeiro. Ativo financeiro. Quando você diminui o ativo financeiro do passivo financeiro, você tem o resultado financeiro. Que ele vai dizer assim: o ente tem dinheiro suficiente. O ente tem dinheiro suficiente para pagar as contas de curto prazo? Tem ou não tem? Tem. E o que está dizendo aqui nesse slide é o seguinte: a lei diz assim: se no exercício anterior que terminou, você terminou o ano com haveres financeiros de disponibilidade suficiente para pagar as contas de curto prazo, resto a pagar, depósito de diversas origens e outras coisas de curto prazo, então você tem uma fonte de abertura de crédito suplementar ou especial. Outro motivo é excesso de arrecadação. Você previu arrecadar 100 e está arrecadando 120, então você tem um excesso de arrecadação. Os 20 aqui, você pode usar ele para financiar crédito suplementar ou crédito especial. Nesse cálculo de excesso de arrecadação, é importante ter em mente que, assim, porque o gestor vai chegar durante o ano, no meio do ano, eu preciso de dotação suplementar aqui nessas dotações aqui e algumas especiais. Aí o cara lá de finanças, o secretário de finanças da Fazenda diz: nós estamos arrecadando mais do que o previsto, mas está no meio do ano. Quanto que eu previ? Eu previ 100 para o ano inteiro.
Tá, mas eu tenho arrecadado 10 a cada mês. Então, agora no meio do ano eu tenho 60, né? 60. Então, eu faço essa cálculo em 60 se eu terminar o ano com 120. Então, é esse cálculo que deve ser feito para você poder estimar qual é o excesso de arrecadação que você tem. Você tem que considerar o período no tempo ali, né? Fazer uma proporção. Você tem também como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar ou adicional a anulação parcial total de dotações já autorizadas, né? Ou até de créditos adicionais que você teve no período. E você também tem como um outro motivo, uma outra fonte de financiamento de abertura de crédito suplementar ou especial, as operações de crédito. Né? Operação de crédito no exercício. Podem estar previstas no orçamento ou elas podem ser previstas depois, né? Também. E você já viu, aqui está escrito, não exige fonte para créditos extraordinários. Não existe essa exigência. Bom, nós vamos um pouquinho mais que já está acabando o conteúdo. Bom, superávit financeiro, o professor explicou no quadro para você o que é o superávit financeiro do exercício anterior, é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. A diferença positiva chama-se superávit financeiro. Se a diferença for negativa, né, a gente chama de déficit financeiro. Aqui eu preciso fazer uma explicação. Excesso de arrecadação, você entendeu, tá? Você pode ter, assim, no período, gastar mais do que arrecadou. Gastar mais do que arrecadou. Ou seja, você tem um resultado do orçamento negativo. Resultado orçamentário deficitário. Déficit de execução orçamentária. Mas se você tem superávit financeiro alto, ou seja, durante anos você teve muita disponibilidade de caixa, guardou dinheiro, fez uma poupança, faz com que as suas contas a pagar de curto prazo sejam baixas em relação aos bens de curto prazo e haveres, dinheiro em caixa, banco, haveres. Então você não tem tanto problema em gastar mais em determinado período, porque afinal de contas o município, o Estado, não existe para guardar dinheiro, existe para aplicar bem o dinheiro que arrecada. Se ele guardou durante muitos anos, depois, quando ele gasta mais do que arrecadou, mas está dentro dessa proteção, desse saldo financeiro, desse superávit financeiro, não é um problema grave. Nós tivemos no passado um prefeito de São José, aqui na área metropolitana de Florianópolis, que guardou muito dinheiro. E aí teve um outro prefeito de São José que veio depois, um político habilidoso, que usou aquele dinheiro que foi guardado. E é um político de sucesso, conhecido pela gente, né? Hoje ele é senador da República, né? Ele usou bem o dinheiro, aplicou bastante o dinheiro, usou bem, assim, usou aquele dinheiro que havia sido guardado. Se usou bem ou mal, não é a minha função aqui comentar, mas usou aquele dinheiro que foi guardado. E isso não é um grande problema, porque tinha saldo financeiro, tinha superávit financeiro de exercícios anteriores. Conjugando-se ainda o saldo de créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Ou seja, você pode tanto usar a superávit financeiro, como pode conjugar esse superávit financeiro com transferência de saldo, créditos adicionais, transferência de operações de crédito. Você tem condição de usar como fonte de financiamento. Ok, o que mais? Excesso de arrecadação também foi explicado. Você previu arrecadar 100, está arrecadando proporcionalmente 120, então você tem uma diferença positiva mês a mês. Aqui está aquela explicação que o professor falou, você tem que proporcionalizar mês a mês. E é considerando a tendência do exercício. Tá? Quando você faz isso, necessariamente, se você abrir o crédito extraordinário que não precisa de fonte de arrecadação, você tem que abater o valor desse excesso de arrecadação, deduz os créditos extraordinários. Se não fosse a tendência, seria superávit financeiro. Se já abriu extraordinário, usa o excesso para a cobertura desse crédito extraordinário. Tá?
Bom, e para terminar, acho que esse é o último, a anulação não aumenta o total do orçamento e é o que é mais utilizado na prática. Você anula um crédito orçamentário, né, e não aumenta o total do orçamento. E a operação de crédito não prevista na lei orçamentária inicial, porque muitas vezes a operação de crédito é permitida, essa operação de crédito também ajuda a ser uma fonte de financiamento de créditos adicionais, né, suplementares ou especiais, tá? Então, com isso, a gente termina esse processo orçamentário, esse assunto que tratamos de dois assuntos importantes, e agora a nossa tarefa é ir para a lista de exercícios. Na lista de exercícios, a gente tem o assunto mais recorrente perguntado, ele trata desses créditos adicionais. Então, é importantíssimo fazer esses exercícios, né? Ó, da página 22 até a página 25, nós temos uma lista de testes, muitos que tratam sobre créditos adicionais, e sobre a primeira parte que foi explicada do processo orçamentário em si, da estrutura, daquela passagem pelo legislativo, nós temos algumas questões discursivas aí para você realizar, tá? E com isso, pessoal, a gente termina mais uma unidade da nossa disciplina do plano de ensino, restando então mais 3 aí para os próximos vídeos. Até a próxima, então.